Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magnum e seja muito bem-vindo aqui ao canal Em Busca da Verdade. Então, desde já, meus agradecimentos a você que faz parte deste canal. Não se esqueça de dar uma ajuda no canal, curtindo este vídeo ou os meus vídeos de modo geral. Isso é muito importante para a plataforma. Deixe também seu comentário e compartilhe também, ok? E também não se esqueça de ativar as notificações. Você vai lá no sininho e ative as notificações em todas. Joia? Então, pessoal, e você que está me acompanhando pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo, certo? Esse vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma reflexão profunda. Por que profunda? Estou lendo aqui esse livro, eu já tinha um conhecimento já sobre histórico, né, sobre a questão da crucifixão, mas quando eu pude ter contato com esse livro aqui, com essa obra do Pierre Barbet, é um cientista, um cirurgião, em que o livro é A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Pierre Barbet, primeiramente, estudou 20 anos esse material, tá? Esse santo material aqui, que é o Santo Sudário, como vocês estão vendo aqui. Primeiro ele trata da autenticidade do sudário, se realmente é verdadeiro, se esse pano, se esse tecido é do primeiro século. Então ele vai, durante ali o primeiro capítulo, o segundo capítulo, ele vai tratar sobre todas essas questões da veracidade do Santo Sudário. Depois ele vai tratar sobre as questões se houve ali manipulação ou se é um material, um tecido pintado, né? Ali, haja vista que o Santo Sudário, ele foi encontrado ali na Idade Média, né? Mas, como o cirurgião e vários autores dão ênfase de que seria impossível mãos humanas, principalmente naquele período, e não só naquele período, mas até os dias de hoje, seria impossível ou é impossível para mãos humanas produzirem tinta dessa forma, da forma com que foi encontrada ali no Santo Sudário. Então, a ciência desmente qualquer falsidade do Santo Sudário. Então, o Santo Sudário de fato é real, é um pano que revertiu nosso Senhor Jesus Cristo, a mortalha santa, a santa mortalha, como Pierre Barbet vai narrar. Também vai falar sobre esse tecido, o Santo Sudário, a Santa Mortalha, como quiser chamar. Pois bem, mas o que eu trouxe, que eu quero passar aqui neste vídeo de hoje, não é sobre a veracidade que é necessário, né, que se aborde, mas é o ocorrido em si. Como eu falei, muitos anos da vida do cirurgião Pierre Barbet e vários outros cientistas estudaram Santo Sudário e viram, analisaram a historiografia, a geografia lá da época, a história daquele período, o contexto especificamente e o trajeto do Cristo até a crucifixão. É de fato impressionante, porque nós cristãos principalmente,
isso diz respeito a nós cristãos, que isso trata de algo muito forte, porque Cristo, né, que sofreu por nós, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. É impressionante porque a morte de Jesus, ela não começou aqui na cruz. É óbvio que nós sabemos que nós implicitamente entendemos que a morte não começou exatamente na crucifixão aqui. Ela começou ali ainda, basicamente ali no Getsêmani, quando ele suou sangue. E a própria ciência, ela atesta a veracidade do ocorrido, dos coágulos de sangue que, através de uma angústia suprema, ao ser humano, o corpo humano, ele é capaz de suar sangue. E isso ocorreu de forma factual. Pois bem, a reflexão profunda que eu quero trazer aqui, e se em dado momento eu me emocionar, porque realmente é muito forte, eu ainda não terminei de ler esse livro, um livro relativamente pequeno, como vocês estão vendo aqui, 200 e poucas páginas, 200 de conteúdo, 200 páginas de conteúdo, mas ainda não terminei de ler, apesar de já ter 2 meses, porque às vezes eu paro para meditar e até para chorar de fato. Porque é impressionante o tamanho do sofrimento que o Cristo sofreu por nós. E Cristo, por ter em si a natureza humana, a nossa natureza humana, ele sofreu, ele sentiu toda a dor física como um ser humano. Mas Cristo não era só um homem, só um humano. Ele também tem a natureza divina. Ele é consubstancial ao Pai, a Deus. Então, ele tem a natureza divina. Logo, a sua humanidade sabia que ia sofrer, mas a sua natureza divina sabia como ele ia sofrer. Isso é muito forte, isso é muito impressionante. Porque ao ser flagelado, Cristo já sofreu imensamente, ainda na flagelação, que ali, repito, as dores físicas de fato começaram ali na flagelação. Então, narra-se aqui no livro, neste livro, que haviam, de acordo com o estudo do Santo Sudário e mais a historiografia, né, o cirurgião vai falar que haviam mais ou menos 2 pessoas flagelando o Senhor com aquelas espécies de cintas, não é cinta, mas vocês vão entender aquele chicote que tinha ali em um deles pontas de ossos, o que cada chicoteada perfurava ali a sua carne. Então aquela flagelação ali foi terrível. Foi terrível. Mas ali foi corpo. Realmente houve graves danos físicos na flagelação. A
A coroa de espinhos, que é chocante, que nós vemos nas imagens. Pierre Barbet vai falar sobre a imagem do crucifixo, que habitualmente nós temos, que é muito comum, né? A coroa de espinhos só aqui, sendo isso aqui no meio vago, mas a coroa de espinhos não se tratava exatamente dessa forma. Ela é como que é uma espécie de touca. E ela não foi simplesmente só encaixada, só colocada. Ela foi encaixada, e ela foi fixada a pauladas. Como é que sabem disso? Pelas imagens que aparecem no Santo Sudário. É muito forte. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter noção de todo esse sofrimento que Cristo passou por mim, por você. Nós não podemos achar que todo esse sofrimento foi em vão, como São Paulo vai falar. Se tudo que o Cristo passou por mim e por você, se eu não der a devida atenção, o tamanho da importância que foi, o sofrimento de Cristo para mim terá sido em vão. E não pode ser em vão, não foi em vão. Porque dentro da nossa alma, a nossa alma anseia essa liberdade, essa felicidade, a felicidade. E essa felicidade que os santos vão falar, traduzir de uma forma bela, que é beatitude, ou seja, a felicidade consiste de fato em contemplar a face de Deus, mas para isso nós precisamos antes contemplar, meditar, contemplar, viver a paixão do Senhor. Pierre Barbet vai falar que após todos esses anos de estudos e após a conclusão, ele não mais celebra a via sacra, ele não mais percorre esse caminho porque ele, como cirurgião, estudou ali a anatomia de todo o corpo humano. Ele, como um cirurgião de fato, ele entendeu que realmente foi muito sofrimento para uma pessoa divina, mas também humana. Então, queridos, queridas, nós precisamos de fato olhar mais para o crucificado, não mais como um mero, ou não simplesmente como um mero acontecimento, mas de fato algo que deve marcar a minha vida como um cristão, que todo esse sofrimento foi para nos redimir da maldição do pecado e da morte. São Paulo já falava que
O salário do pecado é a morte. É tão bonito, é tão impressionante que no Antigo Testamento, lá quando o povo ali saiu da escravidão do Egito, mas que eles acabaram murmurando tanto e amaldiçoando o alimento que o próprio Deus os enviava. Então apareceram-lhes ali para eles, né, naquele contexto, várias serpentes. As serpentes, cada picada que as pessoas ali, quem sofreu uma picada da serpente acabavam morrendo e as pessoas acabaram pedindo ali a Moisés, a intercessão de Moisés, para que isso não mais acontecesse. Então o próprio Deus pediu para que Moisés, né, fizesse uma serpente de bronze, levantasse a serpente de bronze. Ali já é uma prefiguração do que ia acontecer com Cristo. E no Evangelho o próprio Cristo falou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também seria necessário, veja bem, seria necessário que o Filho do Homem também fosse levantado. Uma clara, as palavras do Cristo ali, uma clara referência a o ocorrido lá no Antigo Testamento. Então, só que tem um detalhe, no Antigo Testamento, as pessoas que fossem picadas pelas serpentes, mas que olhassem, contemplassem ali a serpente de bronze, seriam curadas. Seriam curadas. Porém, com Cristo seria diferente, foi diferente. Porque as pessoas que olhassem ali para o Cristo crucificado não mais seriam curados ali fisicamente, mas aqueles que fossem ali, que contemplassem, aqueles que contemplam de fato. Verdadeiramente a contemplação é meditar, viver os desígnios dos mistérios do que aconteceu com Cristo. Então, ali olhando, contemplando a cruz do Cristo, as pessoas não mais seriam simplesmente curados, mas ali você ganha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então é por isso que nós precisamos meditar sobre a paixão do Senhor e saber que todo aquele sofrimento, as pauladas que o Cristo sofreu na cabeça, na coroação de espinhos, a flagelação que ele sofreu, o caminho da cruz até o Calvário, todo o seu sofrimento ao ser pregado na cruz. Imaginem toda a dor que ele sofreu por mim e por você. Não podemos achar que todo esse sofrimento foi um simples acontecimento. Nós precisamos, de fato, ter a noção. E é isso que nos falta muitas vezes. Nós não temos a noção exata do que o Cristo sofreu por nós. Nós ouvimos falar, nós até lemos, mas na prática, nem sempre a gente consegue entender a grandeza ou o tamanho do sofrimento. A morte por asfixia, como narra o Pierre Barbet. Quantas vezes Cristo aqui
com as mãos aqui pregadas na cruz, levantava para tentar respirar um pouco, mas devido à sua posição pregado ali na cruz, muitas vezes ele nem não conseguia respirar. Então, lentamente, o Cristo foi entregando ali a sua vida por nós, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor, em meio a tanta angústia. E nós, criaturas como somos, não aceitamos sofrer. É impressionante a nossa mesquinhez, tantas e tantas vezes durante o dia. Sejamos mais humildes para entender que todas essas dores que o Senhor passou foi por mim, foi por você. Muito obrigado a todos mais uma vez. Não se esqueça de compartilhar os meus vídeos. Você estará ajudando o canal a crescer, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.